Você tem uma característica aí dentro que veio de fábrica com você, mas que você provavelmente usa menos do que deveria e quando usa, provavelmente não usa da melhor maneira. Tem uma pequena tendência de usar de um jeito negativo. Essa é a sua capacidade de observação. Infelizmente, a gente usa a nossa capacidade de observação, na maioria das vezes, com um pouco de culpa, com julgamento e com crítica. E isso faz com que todo o potencial da nossa capacidade de observação se perca e não beneficie a gente no dia a dia. Além disso, usar a capacidade de observação do jeito errado aumenta os níveis de ansiedade, de sobrecarga mental, de insônia, de problemas de relacionamento e etc. Então, como usar a capacidade de observação da melhor maneira? Para isso eu quero te dar um exemplo. Vamos supor que você está num ambiente observando as pessoas, talvez numa festa. De repente, alguém tem um comportamento que você não gosta, ou você acha inadequado, ou é muito diferente do seu jeito de se comportar e de agir. A tendência de ter observado isso é julgar ou criticar, classificar aquela pessoa. E naturalmente a gente se coloca num lugar de superioridade. A gente não vai falar muito sobre isso aqui, mas esse assunto da superioridade também é muito interessante e eu gostaria de falar sobre ele num outro momento. Você pode deixar aí nos comentários se você gostaria de saber mais sobre isso. Voltando para a capacidade de observação. Como eu observo esse comportamento e uso a capacidade de observação do jeito certo e positivo? Bom, eu posso olhar para esse comportamento e realmente me certificar de que esse é um comportamento que eu não quero ter. Eu também posso observar esse comportamento e praticar minha empatia. O que será que pode ter levado a pessoa a se comportar dessa forma? Será que é um comportamento pontual? Não necessariamente esse é o padrão de comportamento da pessoa. Será que essa pessoa precisa da minha ajuda? Existe algo que eu possa fazer? Ou quando eu observo e respeito aquela maneira da pessoa se comportar, eu também preservo o meu direito de continuar no meu caminho, aqui, na festa, conversando com outras pessoas e só entendendo que aquilo que eu observei é uma informação mais de tudo que compõe esse ambiente onde eu estou e de outras coisas que eu estou observando, mas que não necessariamente eu preciso classificar, julgar, criticar, culpar, responsabilizar. É deixar aquela informação entrar e seguir a minha rota e o meu rumo. Também eu não deveria deixar que aquilo me afete ao ponto de prejudicar a minha relação com essas pessoas que estão aqui comigo. Vamos supor que aquilo tenha me chateado. Seria justo que eu privasse as pessoas que estão aqui comigo, com quem eu estou desfrutando, perderem a minha presença, porque mentalmente eu vou lá longe e vou ficar entretida no julgamento, na preocupação, pensando na motivação daquela pessoa, por que ela fez aquilo, como aquilo me afeta, se aquilo aconteceu de novo. Se eu posso simplesmente permanecer no aqui e agora conversando com essas pessoas? E se aquilo realmente era uma grande questão e nos afeta, em outro momento a gente vai cuidar disso. Talvez chegar em casa, escrever um diário, levar isso para a sessão de terapia, porque a grande verdade é que tudo que afeta muito a gente, pro bem e pro mal, fala com algo que existe dentro de nós. Não significa que a gente também faria aquilo, mas fala com algo dentro de nós. Quando alguma coisa incomoda muito a gente precisa olhar para isso. Então, observar algo e pensar. Eu vou dar aqui algumas perguntas que você pode se fazer, que vai ajudar você aos poucos a conduzir essa capacidade de observação da forma correta. Então, perguntar: será que eu tenho mesmo que intervir? Eu tenho que interferir nisso de alguma forma? Às vezes, eu devo permanecer numa postura passiva. Outra pergunta que você pode se fazer é: o que isso me ensina? O que eu aprendo a partir disso? Será que eu aprendo que eu quero continuar tendo certo comportamento que é distante daquele? Então, ao invés de eu me considerar superior, eu simplesmente entendo que eu estou no caminho correto e que está tudo bem, eu vou seguir por ele? Como eu posso respeitar a jornada daquela pessoa no processo de autoconhecimento dela e no direito dela de aprender com os próprios erros? Porque às vezes aquela pessoa teve um comportamento que é inadequado, mas depois ela vai parar para pensar sobre isso e ela vai chegar a essa conclusão.
talvez ela até tenha uma certa vergonha do comportamento dela, da maneira como ela se comportou, falou, reagiu. Ela vai aprender. É o processo dela, é a jornada dela. Nós também já aprendemos com os nossos erros. Eu mesma já passei por situações que depois eu fiquei com tanta vergonha e foram os maiores ensinamentos. Na nossa escada de aprimoramento, de crescimento, de desenvolvimento pessoal, esses aprendizados costumam ser os degraus mais interessantes, mais robustos, mais sólidos. É aquele aprendizado que a gente nunca mais esquece. Pense aí por um momento se isso já não aconteceu com você. Deu direito a essa pessoa de passar por esse mesmo processo? Ah, Camila, mas ela não vai aprender não, porque ela é assim mesmo e ela até gosta do jeito que ela é. É um direito dela. Agora, é verdade que se a maneira como ela se comporta faz mal para você em algum nível, aí a gente precisa pensar em como a sua proximidade com essa pessoa e com esse comportamento precisa mudar. E aí a gente conversa em terapia sobre isso. Quais são os caminhos, quais são as possibilidades? O que é válido ou o que não é válido para você, no seu contexto, na sua realidade. Percebe que quando eu observo alguma coisa e trago para o meu aprendizado, entendo que o ângulo que eu vejo é só um ângulo, inclusive se você gosta de frases, pode anotar essa que eu aprendi ao longo do tempo e é uma das minhas favoritas, me ensinou muito e continua me ensinando. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Com isso eu não quero dizer que a gente tem que relativizar tudo não, tá? Eu acredito que existe o certo e o errado dentro de alguns contextos e de alguns padrões e de algumas normas sociais e de grupo. Mas eu acho que isso ajuda a gente a entender e ser humilde na nossa jornada. Entender que a gente não é tão superior e que a gente talvez não seja tão melhor que o outro. E isso ajuda também a gente ir na nossa caminhada com concentração e com foco. Uma das coisas que eu aplico nas minhas sessões, que faz parte da minha formação e tem tudo a ver com treino ou treinamento da observação, é a prática de mindfulness ou de atenção plena, onde a gente silencia, recolhe os sentidos e agora observa, sem julgar e sem criticar. E isso tem tudo a ver também com o meu método exclusivo Perceber e Acolher. Acolher o que está acontecendo, não julgar. Olhar para aquilo, ver e entender que aquilo tem o seu lugar. Isso não significa que você não deva mudar, você não deva se aprimorar, melhorar, avançar, amadurecer. Mas a gente precisa melhorar a nossa relação com o que acontece hoje. E usar bem a sua capacidade de observação vai te ajudar muito. Eu quero saber o que você achou sobre esse conteúdo, como ele acrescentou algo na sua jornada e como ele pode melhorar a sua convivência com outras pessoas e com você mesma. A sua saúde mental, emocional, comportamental. E eu espero que eu tenha te ajudado bastante e que a gente possa se encontrar aqui num outro vídeo.